é muito fácil e tentador jogar de acordo com a opinião pública. E, principalmente em tempos de pirotecnias, de mega operações, isso vira clássico. Então, o que eu te digo, claro, já me deparei com situações bárbaras e esdrúxulas e finquei meu pé e defendi a garantia não só do meu cliente, tá? Mas a prerrogativa do advogado, que ela fala mais alto até do que a garantia do seu cliente, porque ela é para todas as causas, ela não é só para aquilo ali. Por outro lado, você não pode também virar um brigador por qualquer coisa, você tem que saber as brigas certas que você tem que comprar. Bom, olá a todos. Estamos começando mais uma entrevista aqui no canal Fora dos Autos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um advogado que eu admiro muito, que é meu chefe também, então tenho que respeitar aqui, Tiziano Figueiredo. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e ter aceitado o convite. Bom, o Tiziano é um advogado muito destacado, se notabilizou na área criminal, principalmente criminal econômica. É um advogado que tem uma cultura jurídica imensa. Bom, Tiziano, obrigado. E eu queria começar aqui com a pergunta: como que era o Tiziano na faculdade? Como que era seu perfil, seus gostos, inquietações? Bom, primeiro te agradecer pelo convite, Luiz, porque para mim é uma grande honra e um motivo de orgulho estar sendo entrevistado por você, que é um menino gênio, e às vezes a gente tem esse gostoso e doce desafio de treinar alguns gênios, né? Então tem sido para mim, para o escritório, posso falar por em nome de todos os sócios aqui, um prazer enorme trabalhar com você, que é um menino brilhante. E o Tiziano, da época da faculdade, era bem engraçado. Ele é um reflexo um pouco da inquietação do advogado. Aliás, o advogado surge na faculdade, né? Não é anterior a ela. Era um menino que, depois de passar no vestibular ali da Universidade de Brasília, minha casa, que eu tenho muito orgulho de ter frequentado, parece que aquela sensação de ter tirado um Boeing nas costas acabou refletindo na personalidade e nas escolhas do futuro. Eu entrei na faculdade muito novo, formei no segundo grau com 16 anos e já tive um ano para queimar, para fazer cursinho e entrar na UNB. Toda a minha família toda de origem de engenheiro e economista, exceção da minha avó que foi delegada em Goiás, mas o resto todo é engenheiro e economista. E quando eu entrei, logo que eu entrei na UNB, era ali final do governo Fernando Henrique, então ia começar as eleições, entrei no início de 2001, então a gente estava no último ano praticamente no último ano de governo, né? O último foi 2002, mas aí já é um ano eleitoral, e foi quando eu me deparei com o centro acadêmico, com o DCE, com essas políticas de universidade pública, e comecei, por te dizer que até peguei um gosto por isso. Fiz questão de disputar quase todos os anos a eleição do centro acadêmico, mas eu era um pouco outsider, porque eu divergia da ideia da maioria ali, né? Eu tinha a faculdade, quando a gente entrou, tinha um viés, e a minha turma, eu dei sorte de ter 50 pessoas que pensavam muito parecido, ou praticamente todos pensavam muito parecido, e a gente acabou conseguindo ganhar uma eleição de centro acadêmico, depois vieram outras com derrotas, confusões, brigas, pancadarias, e mais uma relação muito boa com os professores. Minha turma assumiu durante algum tempo uma liderança dentro da faculdade, uma discussão, uma argumentação com relação a conteúdo, inquietações, e acabou que um grupo muito grande ali foi protagonista nisso e a UNB, que raramente forma advogado, talvez tenha sido a turma que mais formou advogado, que foi a minha. Mas era isso, era um Tiziano que
sempre brigava ali, lutava pelo direito para poder conseguir colocar suas posições, que muitas vezes na universidade pública é difícil, é bem difícil isso. E gostava de uma farra muito, muito. Se eu não fui em todos os Enedes, Heredes, encontros mineiros, gaúchos de direito, eu devo ter ido na maioria. Então, é alguém que conseguiu se realizar na época da faculdade. Ciano, você já deu algumas pistas? Como é que se deu essa sua escolha pela advocacia? Luiz, eu vou te dizer que um juiz pessoal meu, mas eu acredito que só entra na faculdade de Direito para ser advogado quem já vem com uma formação de família, tem uma base familiar, uma estrutura que te empurra para esse caminho. Porque senão, todo o resto entra para fazer um concurso, para juiz, para Ministério Público, para delegado. Eu desconheço quem não tenha uma estrutura familiar já encaminhada nesse sentido, que entra e fala, não, eu entrei para ser advogado. Então, o advogado ele se forma na faculdade. Eu entrei para ser juiz. Entrei na universidade para ser juiz. Até que eu fui trabalhar a primeira vez na Defensoria Pública. Eu peguei uma greve de 3 meses na UNB. Eu falei, bom, eu vou para a Defensoria Pública para trabalhar. E a Defensoria Pública tinha uma fila muito grande aqui em Brasília para poder trabalhar lá. E aí eu entrei na sala da defensora-chefe, virei para ela e falei, olha, eu quero trabalhar aqui. Ela falou, não, tem uma fila, tudo, você pode pegar a fila. Eu falei, não, filho, pô, sou do NB, tenho uma formação, mas o que você já fez de matéria? Eu falei, só as do primeiro semestre. Mas quais são as do primeiro semestre? Introdução à ciência política, introdução à economia, introdução à sociologia. O direito, você viu alguma coisa? Eu falei, olha, eu vi a formação do direito. Então está na hora de ver a prática. Ela riu, me dispensou, falou que é para eu voltar no terceiro semestre. Eu falei, não, só não está entendendo, eu só saio daqui trabalhando na Defensoria Pública. Enfim, consegui trabalhar, consegui entrar na Defensoria Pública, que era a VEP, e acabei que eu fui vendo aquele dia a dia do advogado da Defensoria Pública. Na minha época, ainda tinha uma situação que a escassez de defensor público era tão grande que os estagiários iam fazer audiência. Depois isso foi arguída a nulidade dessas audiências lá na frente, óbvio, não tinha sentido nenhum estagiário fazer sozinho. Mas, posteriormente, eu fiz muitas audiências sozinho, principalmente na época de tráfico ali, né, que a grande maioria é homicídio, tráfico, roubo, né? E fui pegando a paixão, aquilo você vai vendo, a revolta, o caos que gera ali, as indefesas, as ilegalidades do Ministério Público, as ilegalidades das sentenças, e aquela inquietação ela me veio muito mais forte do que a vontade de fazer um concurso, eventualmente, naquele raciocínio equivocado de boa parte das pessoas, que o concurso é uma aposentadoria garantida, e a gente sabe que quem faz de maneira séria o concurso de magistrado, de Ministério Público, trabalha tanto quanto quem está na atividade privada, né? Então, eu acabei me direcionando para essa parte. Confesso até que deixei de lado um pouco o viés acadêmico, cheguei a fazer algum projeto de iniciação científica com direito administrativo, mas eu comecei a paixão ali pelo penal já na Defensoria Pública, e na minha época estava começando a pegar o fogo as operações da Polícia Federal, as operações estaduais, mega operações, que é o direito penal econômico, e eu vi que eu precisava de um viés empresarial nisso. Então, eu foquei em entrar no Pinheiro Neto, que eu teria experiência do penal com o Pinheiro Neto no empresarial, e fiquei lá no Pinheiro Neto 2 anos e meio, se eu não me engano, 2 anos e meio, trabalhei com o Vilhena, que é um cara sensacional na parte empresarial, ele, Adriano Trindade, os caras fenomenais. Então, no final do curso, no final do curso, eu já estava encaminhando para ser contratado no Pinheiro Neto, aí eu tive uma baita de uma lição de vida, que o Vilhena me conta essa história, a gente é super amigo, o Vilhena é meu padrinho de casamento, ele, Adriano, mas tinha um advogado pleno lá que desde o primeiro dia a gente não se batia muito bem. E aí, quando ele me pediu para fazer um contrato, já não me lembro mais o que era, se era uma fusão, uma incorporação, uma coisa assim que eu
Gastei 8 unidades de tempo. E ele me chamou na sala dele e falou assim, pô, você gastou 8 unidades de tempo para fazer isso? Eu falei, foi. Ele falou, tá igual a sua cara. Eu falei, pô, deve estar ótimo. Se fosse igual a sua cara, tava uma merda. Mas como tá igual a minha, deve estar ótimo, então. E aí, depois eu entrei, vi que o Vilhena mandou os parabéns para o grupo pelo trabalho, que não tinha alteração nenhuma. Eu entrei e falei, pô, tá vendo? Fui eu que fiz. E aí o Vilhena olhou para mim e falou assim, tá, e daí? Eu falei, daí que o cara falou que tava igual a minha cara. E foi daí. Tem mais alguma coisa para falar? Eu falei, não. E aí daí que minha avaliação caiu na mão do cara e eu fui cortado da equipe. E nessa de ser cortado da equipe, eu tive que, pô, estava do nono para o 10º semestre, ninguém quer te contratar nessa época, né? Porque você está numa situação, você não é estagiário e você não é advogado. Então, aí eu acabei que eu falei, pô, vou ter que entrar no concurso, ter que estudar para concurso público. Aí, cara, me matriculei no Luiz Flávio Gomes, tinha acabado de começar o Luiz Flávio Gomes. Porra, ia ter concurso de procurador federal e os meus veteranos tudo passavam nesse concurso, a rua, toda hora havia concurso, era AGU, procurador federal, procurador da fazenda. Falei, pô, tem que passar nesse concurso. Meu irmão, porra, não durei 3 meses no cursinho. Olhei aquilo lá, era 2 meses, você pagava, você só pagava depois do segundo mês. Aí, quando chegou no final do segundo mês, tive que pagar, fazer o pagamento. Quando eu bati o olho naquilo, falei, pô, essa porra não é pra mim não, cara. Olhei, porque os meus amigos estavam advogando, sendo contratados, falei, eu vou atrás, vou correr atrás para poder voltar para o direito penal e seguir o meu caminho aí que eu tinha planejado. Fui na secretaria lá, pedi o estorno dos meus cheques, a mulher falou, pô, mas você vai pagar 30% de multa. Falei, minha filha, eu pago 70%, me deixa embora. E aí, bati na porta do meu professor, que, pô, a quem eu devo muito essa parte do penal é a ele, que é o Aldo de Campos Costa, hoje é até procurador da República. Bati na porta dele e falei, professor, quero trabalhar aqui. E aí, apareceu a conversa com a defensora pública, falei, pô, mas não tem vaga, professor, trabalho de graça, quero trabalhar. E aí ele me recebeu, não foi de graça, me pagou até um bom salário. Até que eu fui para Portugal, voltei, de novo, tive que me deparar com a hipótese de fazer cursinho. Me inscrevi no único concurso que eu me inscrevi até hoje, que foi de defensor público do DF. Aí eu entrei na sala, olhei, tinha 14 vagas. Na minha sala tinha 72 pessoas. Felipe Massa tinha feito a pole do GP Brasil de Fórmula 1, que ia começar daí a 1 hora. Pedro, que hoje é meu sócio, tinha me mandado uma mensagem dizendo que estava tomando uma no boteco assistindo a corrida. Eu olhei, fechei o caderno de prova, levantei e saí. Quer dizer, nem essa prova do cursinho eu fiz, do concurso eu fiz. E daí para frente, cara, foi só advocacia e a coisa foi, graças a Deus, crescendo e exercendo esse mundo que eu tenho tanto orgulho e admiração de exercer e poder ensinar vocês. Tenho muito orgulho quando eu vejo um estagiário, um advogado que às vezes sai para o concurso e passa e vê o que são essas durezas que a gente passa. Tem um caso de um juiz que foi meu aluno na UNB durante um semestre ou 2, eu não lembro, que ele passou, e aí eu olhei para ele, passou muito jovem no concurso de juiz federal, eu olhei e falei, cara, lembra o que você passou no núcleo de prática jurídica, lembra das durezas que é, lembra disso tudo? Ele falou, lembra. Eu falei, nunca esqueça disso quando você for dar uma sentença. Seja humano. E vou te falar que sempre que eu me deparo com a sentença dele, eu tenho muito orgulho e vejo que é um baita de um juiz humano. Pô, bacana. Ticiano, você é considerado por seus pares como um advogado que teve uma ascensão meteórica, porque você é novo e está num patamar muito bom, né, digamos. Para além da sua cultura jurídica, que eu sei que você não vai falar aqui por questões de modéstia, mas a que outro fator você acha que se deve essa ascensão? Quando as pessoas me falam esse negócio de ascensão meteórica, essas coisas, eu sempre corrijo. Eu acho que o meteoro é um fenômeno que ele é instável, não é duradouro, apesar de ter um grande impacto.
Eu prefiro te dizer que eu tive um crescimento numa função XY linear para cima, porque a gente tem que estar constantemente se renovando, aprendendo para poder estar crescendo. Senão você tem um crescimento exponencial, que você vai fazer um mega esforço e não vai ter nenhum ganho. Exemplo disso, depois eu posso te contar, foi minha opção para fazer um mestrado na Dom Cabral ao invés de fazer na USP, por exemplo, que eu já estava lá cursando com o professor Badaró. Mas eu acho que, na minha época, quando eu comecei ali, quando eu era estagiário, eu via um embate muito grande do Ministério Público com os advogados com o Ministério Público, advogado com o juiz, e você vai vendo aquilo ali que chega um ponto, vira quase uma guerra, né? Vira quase uma guerra. E você, quando você para pensar, na verdade, são todos atores processuais que estarão ali constantemente litigando. Então, você precisa ganhar a credibilidade dos seus adversários para eles te respeitarem. E você não necessariamente você vai ganhar isso na força, mas no respeito de um bom trabalho, numa lealdade processual, que é uma coisa que eu sempre prezo. Às vezes eu já peguei petição de estagiário e até de advogado do escritório que omitia coisa nos fatos, distorcia. E eu sempre ensinei isso, você é prova disso. A primeira coisa que eu falo é que você não pode mentir nos fatos. Né? Direito penal é uma forma de contar a história. Você não pode mentir nos fatos, senão você é pego de calça curta. Então, eu sempre, desde o começo, eu me preocupei com essa questão da imagem, da credibilidade, de você não ter uma postura desleal, beligerante no processo. E, fora isso, sempre me coloquei à disposição dos meus pares para poder estar atuando. Claro, eu tive uma sorte enorme, porque depois que eu voltei de Portugal, eu acabei vindo trabalhar no escritório do Eduardo Toledo, que, para mim, em termos de estratégia processual, é um dos maiores estrategistas, né? Filho do ministro Assis Toledo. Ele é um cara que olha no processo, ele enxerga o processo de uma forma que, eu fui um felizardo de ter trabalhado com ele 4 anos e conseguido sugar tudo isso, né? E, somado a isso também, logo que eu montei o escritório, eu tive o Pedro Turbay, são grandes amigos, já eram sócios do Cacai à época, e eu tive no Cacai um espelho, um cara que me esticou a mão ali num momento de início difícil, duro. De novo, por que ele me esticou a mão? Porque várias vezes a gente fazia trabalhos em parceria, ele olhava a minha petição, via como é que ela era mais completa, que ele poderia confiar numa petição feita por mim, assinar sem ler. E isso acabou me trazendo a oportunidade de trabalhar em grandes causas desde o início. Né? Então, essa lealdade processual, lealdade com os parceiros, me permitiu, muito novo, atuar nos casos e acabou que os bons resultados foram chamando a atenção e depois alguns personagens dos processos penais mais complexos que já apareceram desde o início das mega operações, começaram a nos procurar e, inequivocamente, a ida do Pedro para o escritório deu um outro patamar, não que eu seja, não, apesar de ser flamenguista e o Pedro também flamenguista, mas deu um outro patamar porque é um cara que passa muita credibilidade, passava já a época novo e hoje em dia passa muita credibilidade ao mercado e se juntava ao nosso projeto ali para trazer também mais estrutura, quer dizer, ao invés de trabalhar sozinho, que eu já estava praticamente esgotado no que eu conseguia pegar de causa, agora a gente trabalhava por 2 e isso poderia nos render o dobro aí de frutos, né? Então, o que eu posso te dizer, assim, basicamente, o que justifica isso é persistência, lealdade, honestidade, não se deixar pegar qualquer causa, porque às vezes você está tentado ali pegar uma causa que você não está confortável com ela, com a tese principal dela, com o que tem que fazer, aí você pega por pegar, pega pelo honorário, aí é horrível, porque você é o primeiro juiz da causa, você tem que estar apaixonado por aquela causa para entrar nela, do começo ao fim, o tesão de ganhar uma causa tem que ser o começo, o mesmo do começo que você vai ter no final do processo. E
principalmente também o respeito pelas partes no processo penal. Todos somos parte. Muitas vezes nós somos vítimas de falta de respeito e não deixar isso subir a sua cabeça para você perder seus valores e seus princípios, né? Você tem que chamar seu adversário para, quando você perder para ele ter o mérito de ter ganhado de alguém que brigou uma batalha justa, e quando você ganhar dele, você ter o mérito de ter ganhado uma batalha justa. E claro, graças a Deus, a gente tem conseguido ganhar mais do que perder, né? Então, isso mostra que esses valores, esses pilares estão corretos até hoje. A advocacia criminal se tornou um ofício impopular? E se sim, por quê? E aqui até eu vou me corrigir, porque eu cometi o pecado de não mencionar na introdução que você é o presidente do IGP, o Instituto de Garantias Penais. Então está aqui corrigido e, enfim, só para fazer esse adendo. Na verdade, a advocacia criminal nunca foi popular, porque você tem aquela concepção errada de que você é advogado bandido, e muitas vezes as pessoas ainda te chamam também de bandido. Tem um episódio clássico que aconteceu comigo lá em Curitiba, que quando da prisão de um cliente, as pessoas vieram para cima de mim, foi até matéria do Jornal Nacional, tirando rojão, me xingando. Aconteceu um milagre da Lava Jato, tinha um cadeirante lá protestando que levantou e saiu correndo atrás de mim. Foi um negócio impressionante que ninguém nunca entendeu. Mas porque as pessoas têm esse estigma com relação a gente. E é isso que eu te falo, que a gente não pode se deixar derrubar por causa disso, a gente não pode cair, não pode. A gente tem que saber a importância do mundo daquela escolha que a gente fez. Toda vez que me perguntam, eu tenho uma história muito engraçada que eu estava uma vez paquerando a menina, e aí tinha um caso famoso de um homicídio que aconteceu no país, uma repercussão assim terrível, Jornal Nacional, fantástico, quase 6 meses. E aí, quando fui conhecer a mãe dessa menina, ela falou que eu era advogado criminalista e tudo, lá pelas tantas, ela falou, pô, mas você teria coragem de defender fulano e ciclano? Aí eu olhei para ela, já tinha tomado, eu falei, pô, eu tenho coragem de namorar sua filha, não tenho coragem de defender o... E aí, rapaz, um baita do mal-estar, mas acabou que foi pro bem, que a gente viu que não ia dar certo o namoro, encerrou por ali. Mas mesmo assim, por exemplo, quando eu fui conhecer a Laísa, minha esposa, uma parte da família dela ali tem vínculo com o Ministério Público. No primeiro almoço já foi aquela pancadaria, porque eu defendo com unhas e dentes os princípios, as garantias fundamentais, e a outra parte também, ali no almoço mais exaltado, mas enfim, a gente tem que brigar no dia a dia para as pessoas entenderem. Eu tenho um caso clássico que eu conto quando as pessoas vêm me perguntar assim, você é advogado, mente, faz qualquer coisa para absorver. Uma vez a gente se deparou no núcleo de prática jurídica da UNB, depois até posso contar essa história para você do núcleo de prática jurídica, eu acho legal para as pessoas enxergar a figura do advogado criminalista. Mas uma vez no núcleo de prática jurídica pintou um menino que tinha sido preso com 6 quilos de maconha. E aí eu olhei para ele, falei, porra, cara, queria PTHC, não sei o que, parava. Falei, meu irmão, eu tinha acabado de passar a 11343. Falei, cara, você vai falar o quê? Que você vai fazer bolo com 6 quilos? Cara? Fumar 6 quilos, você vai morrer. Então você vai fazer bolo com 6 quilos? Não dá, né? Se você veio trazer para pegar para alguém, tu é agora, se você falar que era para uso, então assim, você quer que eu te defenda? O núcleo de prática jurídica da UNB vai te defender, mas nós não vamos mentir no processo. Até porque a sua tese aqui, você vai pegar uma condenação de 1 ano e 8 meses e a gente pode brigar para poder substituir a pena, porque essa tese está começando a nascer, nem existia essa tese, está começando a nascer essa tese, depois veio a vingar e ele se beneficiou disso. O Corréu, que foi falar que não era dele, tomou 5 anos e ficou preso, né? E o menino aceitou a tese, chegar lá e assumir, admitir que, estava vindo mesmo para pegar a droga, ia vender na cidade dele, etc. e tal. Então eu conto essa história porque tem outros casos, teve um caso também que a gente pegou de um roubo, que o cara tinha tomado 30 e tantos anos no roubo, e a gente só olhando, eu e o Pedro Turbay, só olhando ali nas sentenças, as nulidades, a forma do concurso material aplicado errado e tudo, poxa, nós reduzimos a pena do cara para 8 anos. Né? Então, o cara estava com 30 e tantos, caiu para 8.
Então, eu acho que assim, o advogado criminalista ele tem essa responsabilidade. Agora, também tem que fazer o papel dele, ele não pode cruzar nunca a linha. Tem que sempre deixar claro que o papel dele é a defesa das garantias fundamentais. Na UNB, quando a gente formou, a UNB não tinha uma tradição de direito penal e processo penal, sempre foi civilista. E quando a gente chegou no estágio obrigatório, eu e o Pedro Turbay, a gente falou, pô, a gente não trabalha com civil, a gente trabalha com penal. E aí conseguimos fazer um júri, o primeiro júri da UNB, absolvemos a ré, que estava acusada de tentativa de homicídio, deu um tiro, passou 50 metros longe da vítima, e a gente falou, pô, foi um disparo de arma em local público, não foi um tiro para matar, ninguém dá um tiro para matar com 50 metros de distância da vítima. E aí conseguimos a absolvição, estava prescrito. Mas aí quando a gente se formou, a gente optou por ficar 5 anos, montar o núcleo de prática jurídica penal da UNB para reforçar a matéria penal, o processo penal, e numa consciência social de que a gente estudou 5 anos grátis na universidade pública, e isso era uma forma da gente retribuir e pagar o que nos foi investido. E aí de 5 pulou para 10, e depois acabou que a gente saiu para variar com briga política na universidade pública, fala mais alto do que os interesses da sociedade, e aí o projeto que foi tão bonito e durou 10 anos, acabou nessa disputa aí política com um grupo lá que era da nossa época de estudante e depois ascendeu aos cargos de coordenação. Histórias da universidade pública. Tiziano, eu vou fazer uma provocação aqui. Tem uma passagem infame, duas, na verdade, passagens infames, sobre a percepção que se tem de alguns, de parte minoritária dos juízes. Há uma passagem infame, eu confesso que eu não sei quem é o autor, que diz que o juiz de primeira instância acha que é Deus e o desembargador tem certeza. E tem outra também, que é a pessoa presta um concurso para juiz e se passar empossada no cargo de Deus. Claro que são frases jocosas, e talvez representam um perfil minoritário mais narciso na magistratura, que a gente sabe que infelizmente existe. Eu faço essa provocação para lhe indagar qual que deve ser a postura do advogado perante esse tipo de magistrado. Primeiro, se você também concorda que há uma minoria, sim, de magistrados. Eu já tinha ouvido falar que o juiz pensa que é Deus e o Ministério Público tem certeza, mas aí você deu uma adaptada e ficou esse outro ditado. Olha, eu vou te falar bem a verdade. Eu falo isso para os meus amigos que passam para juiz, eu falo para alguns magistrados que eu tenho mais liberdade, posso conversar sobre isso. Decidir é um dom. Decidir é um dom. Eu acho que a pessoa que passa no concurso para juiz, ela tem que estar consciente do dom que ela tem. Porque você colocar alguém na cadeia, você dilapidar um patrimônio de uma pessoa, você tem que estar muito seguro daquilo que você está fazendo, porque você está lidando com vida. Está lidando com vida, com liberdade. É bem complicado. Então, eu admiro muito todos aqueles que optam por essa carreira, que seguem nessa carreira. E acho que eles têm que estar constantemente se vigiando e se questionando se eles estão agindo de forma humana e legal. É muito fácil e tentador jogar de acordo com a opinião pública. E, principalmente em tempos de pirotecnias, de mega operações, isso vira clássico. Situações bárbaras e esdrúxulas. E finquei meu pé e defendi a garantia, não só do meu cliente, tá? Mas a prerrogativa do advogado, que ela fala mais alto até do que a garantia do seu cliente, porque ela é para todas as causas, ela não é só para aquilo ali. Por outro lado, você não pode também virar um brigador por qualquer coisa. Você tem que saber as brigas certas que você tem que comprar. Agora, eu chamo a reflexão para esse decidir. O que é decidir? Eu acho que quando vem essa questão do Deus, do concurso para Deus, é o desapego ao cargo, Luiz. Quem passa no concurso, ele não pode ter apego ao cargo. A gente vê histórias, houve notícias de magistrados já com doenças degenerativas, doenças gravíssimas, juízes de primeiro grau, que já estão ali num estado crítico de consciência
cerebral, e ele não larga o cargo. E você se surpreende com a notícia de que esse cara está botando gente na cadeia. O mínimo que se espera é que a pessoa que vai colocar outra na cadeia esteja na plenitude de sua capacidade mental, né? E o que me chama a atenção é o comportamento de alguns em defender que não, que são direito dele, que passou no concurso, que tem que... Mas peraí, e a sociedade, como é que ela se resguarda disso? Então, a gente não pode deixar que alguns poucos manchem a fama de uma boa profissão e de um ônus público. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento, não tem que ter medo de arguir suspeição, impedimento, de brigar, de colocar, exigir que o direito seja respeitado, cumprido. Mas eu te digo de novo, todo aquele que pensa em fazer um concurso público, seja de juiz, seja de Ministério Público, que vai acusar também, esse tem que ter uma constante autoquestionamento se ele está bem, se ele está fazendo o correto, se ele está seguro de colocar a pessoa na cadeia, se ele se sente confortável em dar uma decisão carimbo e mandar uma pessoa 100 anos para a cadeia, uma decisão que nega um recurso especial, dizendo que é súmula 7, a gente está cansado de enfrentar isso, é triste. Eu vou te falar que já tiveram alguns casos assim, principalmente casos de colegas, que eu vi condenações de 90 anos de uma pessoa que você sabia que era plenamente inocente. Plenamente inocente. Então, de novo, é o mesmo papel do jurado no júri. Você imagina, olha que instituição deturpada no nosso ordenamento jurídico. Uma pessoa, por um voto, ela está entre 30 anos de cadeia ou zero. Por um voto. Imagina um cara toma 4-3, toma 20 anos de cadeia. Que coisa maluca isso, né? Então, essa questão dos... eram juízes os deuses ou eram deuses os juízes, ela precisa ser bem refletida internamente pela classe. Eu não sei, eu vou te falar bem a verdade, eu não sei o que é decidir, eu não tenho esse dom. Então, posso até vir a desenvolver um dia, mas não é nada que me chame a atenção e que seja um objetivo. Admiro os colegas que têm esse dom e essa coragem de decidir nas sentenças, nos acordos. Você, como presidente do Instituto de Garantias Penais, qual a sua avaliação sobre o patamar de respeito às garantias penais no Brasil hoje? Ixi, vou mudar de assunto. Não existe, assim, é muito raro. Quando você pega um magistrado que é chamado de garantista, as pessoas já ficam logo procurando se ele é corrupto, se ele é prevaricador, se ele faz advocacia administrativa. Ninguém para pensar que ele só está seguindo a Constituição, que ele só está sendo humano, né? Agora, o que me chama a atenção, Luiz, é que o magistrado, quanto mais duro, mais caro depois é o parecer dele quando ele aposenta. É como que os colegas buscam essas pessoas para dar parecer e como elas ainda são contratadas quando você foi duro, você desrespeitou tudo aquilo que a Constituição prega para poder tripudiar em cima de uma vida. Eu tenho um magistrado que eu sou fã de carteirinha, que eu admiro, que eu bato palma para ele, que é o ministro Sepúlveda Pertence. Eu acho ele espetacular, humanista, já decidiu muita causa famosa e ignorou de forma solene o clamor popular, condenou quando teve que condenar. As únicas vezes que eu acho que o ministro Pertence errou na vida dele foi quando ele negou habeas corpus no Supremo, mas fora isso, eu acho que todas as outras ele acertou. E tem outros, né? A gente tem alguns exemplos de magistrados que não se curvam à opinião pública, à pressão popular. Tem o ministro Sebastião Reis na STJ, temos o desembargador Ney Belo, Neviton, temos alguns magistrados que a gente admira bastante, Marcos Vinícius, da 12ª Vara Federal, que são magistrados que simplesmente cumprem a Constituição, né? Então a gente tem que admirar e
criticar e refutar veementemente quando alguém ataca uma pessoa dessa, simplesmente pelo fato de dar uma decisão que zela pela garantia fundamental, ainda que isso implique na liberdade de um condenado pela mídia. Essa pandemia, você até já externalizou essa opinião num webinar do Migalhas, que a pandemia ela trouxe uma virtualização da atividade tanto do advogado como da atividade do magistrado também, enfim, de todas as esferas da administração da justiça. Eu me recordo que você fez uma crítica, ao meu ver, muito virtuosa, sobre o despacho por telefone com o magistrado e que isso pode, de alguma forma, interferir na qualidade da defesa dos interesses do assistido, do cliente. Qual panorama a pandemia trouxe assim, para a atividade da administração da justiça? Eu acho que deu-se um passo que não volta mais atrás, que é essa virtualização da justiça. Me preocupava bastante a questão da sustentação oral gravada. E o Supremo ainda tem insistido nisso em alguns casos, mas flexibilizou, permitindo a sustentação oral simultaneamente ao julgamento, né? Então, você pode interferir, fazer questão de ordem, mas eu acho que isso vai evoluir, vai melhorar com o tempo. Claro, se o magistrado puder receber a pessoa pessoalmente, para você chamar a atenção ali para um ponto, alguma coisa que esteja no processo, mas um processo volumoso, que não adianta você pensar que o magistrado vai ler capa a capa, porque até uma outra coisa que eu acho que precisava aumentar o número de juízes no país para poder dar uma prestação jurisdicional mais eficiente e clara para as pessoas. Mas também tem aquela pessoa que mora lá no interior do Amazonas, no meio da floresta, vamos apresentar Tabatinga, advogado de lá, que precisa entrar com HC, precisa pegar um avião para Manaus, Manaus para Brasília, e para estar aqui com o ministro. Às vezes o ministro desmarca em cima da hora. Claro que para essa pessoa, a virtualização é a garantia da prestação jurisdicional. O que não pode acontecer é o magistrado estar aqui te ouvindo e jogando o jogo da cobrinha no celular, jogando internet. Tem que prestar atenção no seu despacho para você conseguir chamar a atenção e ele efetivamente vale a pena. Vamos ser muito franco, muitas vezes também que a gente vai à tribuna, o caso já está decidido, isso é outro absurdo. Né? Então, deveria, nessa hipótese, já disponibilizar o voto do relator, que você fizesse uma sustentação oral rebatendo aquele voto e não sendo surpreendido pela decisão posterior que já está tomada. Né? Ticiano, já se encaminhando mais para o final, quais obras da literatura, não jurídica agora primeiro, quais obras da literatura te marcaram e te influenciaram? Luiz, eu sou um apaixonado por Machado de Assis. Quando o escritório era menorzinho, eu sempre falava, o Álvaro Silva estava lá no escritório, foi um gigante que trabalhou lá, saiu, montou o escritório dele, está super bem, eu tenho o maior orgulho dele. Mas eu falava para o Silva, eu falava, Álvaro, meu irmão, Machado, direito é contar a história. E eu me lembro quando eu li Dom Casmurro, a primeira vez. Dom Casmurro é um livro uma delícia de se ler. Você tem que ler pelo menos 2 vezes para você tentar ter as interpretações dele. Mas quando eu li pela primeira vez, eu fiquei encantado. Eu já tinha lido Helena, e aí eu fiquei encantado ali com Machado de Assis. Cheguei até a propor para o professor de literatura no colégio que fizesse um júri simulado da Capitu, e a gente fez um júri simulado da Capitu, com um advogado, promotor, um teatro muito legal. E eu falava para o Silva isso, você tem que ler, porque direito é contar história, então sua gramática tem que estar boa, sua forma de contar história tem que estar boa. E as tiradas que você dá do Menos Mal, do Brás Cubas, que fica ali, Poesia dos Inconfidentes, né? Que é um livro de poesias do Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, que aí isso aí é para você se deleitar, lê ali 5, 6 poesias. Eu adorava recitar Bárbara Eliodora, mas Machado de Assis, para mim, é o concurso. E fora da literatura, no meio jurídico,
Aí é Frederico Marx, né? O Frederico Marx, você lê o Tratado de Processo Penal dele hoje, parece que ele escreveu hoje, o cara escreveu 40 anos atrás. Então você vai ler lá, instrumentalidade hipotética da medida cautelar. O cara está falando hoje sobre a eficácia ou não de uma prisão preventiva, né? Você pega, por exemplo, delimitação de âmbitos temáticos da imputação, como que ele trata isso. É, sim, impressionante como parece que foi hoje que ele escreveu o tratado dele. E eu gosto muito, muito, muito também do ministro Assis Toledo. Eu acho que ali ele tem uma análise de causas supralegais, de excludente, uma análise de princípio, no livro de princípios dele, de direito penal, que eu acho bem legal para você formar a sua estrutura, né? Seu, sua construção constante penal e processo penal. Para fechar, o que você mudaria hoje na legislação brasileira se você tivesse a caneta na mão? Ou em impor cumprir o artigo 5º da Constituição Federal. Só de fazer isso, você já resolvia todo o problema do processo penal. Cumpra-se o artigo 5º. Ponto. Só isso. Se eu tivesse a varinha de cordão, era pá, a partir de agora todo magistrado vai cumprir o artigo 5º. As decisões seriam as melhores possíveis. E veja, quando eu digo decisões melhores, eu não quero dizer decisões apenas absolutórias. As condenatórias justas. As condenatórias justas. Né? Porque imagino que a pior coisa do mundo deve ser você cumprir uma pena e ser preso, responder um processo ou tomar uma condenação civil de uma coisa que você não tem culpa, não tem relação. Né? Então, eu faria o cumpra-se do artigo 5º da Constituição Federal, que já estava perfeito. Ticiano, muito obrigado. Foi muito enriquecedora a sua fala. A gente está honrado mesmo em te receber. Eu agradeço pela atenção, enfim, por todos os ensinamentos que eu aprendo diariamente com você. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Luiz. Parabéns aí pelo canal. Projeto maravilhoso que você está desenvolvendo e que você continue sendo esse menino brilhante que nos dá muito orgulho. Eu tenho certeza que ainda vai fazer a diferença nesse mundo cruel aí do ordenamento jurídico, vamos dizer assim. Tá bom? Obrigado, Ticiano. Um abraço. Até mais. Tchau. Só parar, pá.